Deve-se às dificuldades vividas na Europa e nos Estados Unidos, os principais mercados das exportações chinesas. Ora, se há países que, tal como a China, cresce ainda que de forma desacelerada quando comparada com anos anteriores, há outros países como Portugal que estão afundados na crise e que não vão crescer no próximo ano, tal como não aconteceu ao longo dos últimos 2 anos. Raquel Varela é historiadora, investigadora em Portugal e na Holanda, coordenadora deste livro que aqui tenho, Quem paga o Estado Social em Portugal? E era exatamente por esta pergunta que anuncia o título do livro que eu começava, Raquel, afinal, quem paga o Estado Social em Portugal? Muito boa tarde. Antes de mais, o que nós fizemos foi, nós separámos a partir das contas oficiais, portanto do INE e do Eurostat, fizemos um cálculo a partir do salário, portanto separámos salário de lucro, juro, e chegámos à conclusão que os trabalhadores pagam todos os seus gastos sociais. Portanto, isto é uma conta, são contas que levaram muitos meses a fazer. Nós somos um grupo de 18 historiadores e economistas, mas a nossa conclusão, e digo, estando absolutamente ciente daquilo que estou a dizer, quem vive do salário em Portugal, e quando eu digo quem vive do salário em Portugal, não é só o trabalhador industrial clássico, os professores, os funcionários públicos, todas as pessoas que vivem do salário em Portugal pagam os seus gastos sociais e, portanto, não têm nenhuma dívida para com o Estado. E as empresas têm dívida para com o Estado? Não, não sei. Pagam alguma coisa deste Estado Social? Não sei. Bom, eu não sei porque nós não fazemos aqui o cálculo de quanto é que as empresas pagam para o Estado Social. Fazemos o cálculo daquilo que os trabalhadores pagam para o Estado Social e chegamos a esta conclusão. Por exemplo, eu posso lhe dar alguns números que me parecem absolutamente reveladores, sobretudo quando se anuncia um aumento de impostos absolutamente dramático, é que, de acordo com os dados que hoje existem, os trabalhadores, portanto, o conjunto do salário representa, segundo o Eurostat, cerca de 50% do PIB e, no entanto, o conjunto do salário é da massa salarial que vem já 75% de todos os impostos pagos. Portanto, isto sem entrar, isto são números a frios, portanto, nós não entramos aqui nos negócios absolutamente fraudulentos e chorudos das rendas fixas, que é o mecanismo da dívida pública, os mecanismos das PPPs. Já lá vamos. Perante esta crise económica que a Europa vive, qual o futuro para Portugal, qual o futuro para a Europa? Foi outro dos temas que vocês também, de alguma forma, pesquisaram e procuraram refletir. Que saídas existem para esta crise, se é que existem saídas? Eu creio que uma das... enfim, nós no livro discutimos isso e discutimos de forma polémica, ou seja, há opiniões diferentes das pessoas que participam no livro, portanto eu posso lhe dar a minha, neste caso, e a minha é que eu não creio que haja nenhuma... a solução da direita liberal, ou dos setores liberais que estão no governo e da Troika, tem sido destruição de valor, destruição de emprego, encerramento de fábricas, e a solução apresentada pelos chamados keynesianos é uma solução de investimento, no sentido de investimento público e aumento dos salários. Ora, tanto uma como outra vão representar aumento do desemprego. Porque, repare, se nós recuperamos do ponto de vista económico, neste sistema como ele é hoje, aumentando tecnologicamente, ou seja, investindo em tecnologia, nós vamos mandar trabalhadores para casa porque as máquinas substituem os trabalhadores. Se nós vamos aumentar a jornada de trabalho, que é aquilo que tem sido feito, vamos mandar trabalhadores para casa. E se nós vamos aumentar os salários, a maioria das empresas não aguentam e mandam trabalhadores para casa. Portanto, este sistema é, como dizia há pouco um amigo meu, economista, numa conversa privada, o sistema capitalista desde 2008 é mais ou menos um doente em coma agarrado a uma máquina, e essa máquina são os impostos de quem trabalha. Porque o sistema financeiro, se não tivesse sido socorrido em 2008, tinha colapsado, e a economia mundial e o comércio mundial provavelmente tinham colapsado, mas a verdade é que quem colapsa somos nós, e vivemos num país com 3 milhões de pobres e 1.300.000 desempregados, e agora fala-se em desemprego jovem com pessoas com 30 anos, que obviamente não são jovens, estão a ser jovens. Há aqui um último tema que eu gostaria de falar: dívida pública, dívida de todos ou negócio de alguns? Bom, concluindo que os trabalhadores pagam os seus gastos sociais, concluímos que eles não têm uma dívida. A dívida apresenta-se, sim, como uma renda privada, uma renda fixa. Ou seja, perante a desvalorização de capitais na economia produtiva e também na economia financeira, aquilo que, sobretudo as grandes empresas e quem consegue ter capital para isso faz, é canalizar o seu capital para títulos que mantenham uma renda fixa, ainda que uma renda mais baixa. Veja, porque é que não se está a investir em setores especulativos ou muito mais produtivos
ativos e em ditas economias emergentes e porque é que se corre para os títulos da dívida pública e até para títulos da dívida pública com juros muito baixos, como os títulos da dívida norte-americana. Portanto, a dívida verdadeiramente não é uma dívida, nem sequer é pública, mas é um mecanismo de renda fixa de capital para quem não consegue valorizar o seu capital no sistema produtivo. Claro, obviamente. Raquel Varela, muito obrigado por ter vindo à edição aqui do TV24. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.